Salve pessoal, tudo bem? Nós estamos agora iniciando nossa segunda aula, o segundo vídeo sobre interpretação do hemograma, e hoje nós falaremos sobre a interpretação do leucograma, né? Então, lembrando que o hemograma ele é composto por três partes, por assim dizer, três grandes painéis. O primeiro é o eritrograma, então o primeiro vídeo dessa série já foi o eritrograma, então após você finalizar terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha lá no eritrograma também, que é a primeira parte que compõe o hemograma. Depois temos o leucograma e depois o plaquetograma. Então são esses três grandes painéis aí que compreendem o hemograma, ok? É, Quando nós falamos em leucograma, nós precisamos lembrar que essa análise de leucócito dos glóbulos brancos, né, nossas células de defesa, de acordo com a idade do paciente, eu terei valores de referência diferentes para cada um desses pacientes. Obviamente, quando eu penso em um adulto e uma criança, talvez o exemplo mais claro e o que tem mais variações de valores de referência é que uma criança ela não é um adulto em miniatura, né? Então, diante disso, para cada fase, para cada idade, nós teremos valores de referência diferentes. Então, é isso que é ilustrado aqui nessa tabela. Essa tabela ela também traz os valores aí de referência de plaquetas e todos os valores de referência eles foram obtidos por um manual lá do Programa Nacional de Controle de Qualidade, um programa patrocinado pela SBAC, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ok? Então, nós temos aqui de novo, né, o mesmo hemograma que nós estávamos trabalhando na última aula. E esse hemograma aqui, ele é um extrato do equipamento, é um extrato do hemograma. Então não é efetivamente o laudo que vai para o médico, que vai para o paciente. Esse documento aqui, ele sai após a realização do hemograma pela automação. Então é nesse extrato que nós vamos fazer a validação dos resultados obtidos, fazer a análise de gráficos, que nós falaremos, né? A análise de gráfico ela vai ser contemplada nessa playlist. E além disso, algumas observações que advêm da observação da hematoscopia, da lâmina, né? Então, o equipamento faz a contagem de todos os parâmetros que compõem o hemograma e depois, caso seja necessário, é feita uma confirmação, uma investigação na lâmina, né, com o microscópio. Então, a gente costuma colocar aqui nesse documento as anotações para depois poder confeccionar o laudo do paciente, beleza? Então, quando eu olho para esse documento, eu vejo que eu tenho algumas informações que vêm para informar para mim o que é ou quais são os componentes. O primeiro é essa informação aqui, esse parâmetro chamado de WBC. Todos os itens aqui, né, como nós falamos na última aula, são itens que vêm em inglês, né, o equipamento ele não fala português. Então eu trago para vocês sempre aqui o que significa a sigla em inglês, né? E também a tradução direta para o português. Então esse primeiro item que nós temos, o WBC, ele é o que nós chamamos de contagem total ou global de leucócitos. Aqui a informação que eu tenho é que existem tantos leucócitos por volume de sangue. No caso aqui, eu tenho 10 elevado à terceira por microlitro ou milímetro cúbico. Microlitro ou milímetro cúbico são sinônimos, tá? É a mesma unidade de volume de sangue. Então, se você olhar para esse paciente em questão aqui, eu tenho 9.070 leucócitos por milímetro cúbico de sangue ou por microlitro de sangue. Eu não sei qual é a composição dessa população leucocitária. Eu não sei qual é a quantidade de linfócitos, monócitos, neutrófilos, enfim, basófilos. Eu não sei. A única coisa que eu sei é existe uma quantidade de leucócitos em cada milímetro de sangue, milímetro cúbico de sangue, ou em cada microlitro de sangue. Então a contagem total ou global de leucócitos ela vai me dar essa informação. Se eu tiver valores abaixo da referência, nós dizemos que o paciente está com uma leucopenia, né? Então, penia me dá a ideia de diminuição. Então, uma linfopenia seria a diminuição
da contagem de linfócitos. Uma trombocitopenia, uma diminuição dos trombócitos, das plaquetas, né? Plaquetopenia também. E por outro lado, se eu tiver valores acima da referência, neste caso eu vou falar que eu tenho uma leucocitose. Então, ose me dá a ideia de aumento, né? Como por exemplo uma plaquetose, seria um aumento da contagem de plaquetas. Fechou? Então essa é a informação que nós temos aqui nesse momento. Mas eu preciso saber, para fazer uma investigação mais adequada, se eu estou falando de um paciente que está sofrendo uma infecção, um quadro inflamatório, uma leucemia, eu preciso saber qual que é a composição das células em questão que estão ali. Né? Eu preciso saber qual é a quantidade de linfócitos, de monócitos, se eu tenho células maduras, imaturas, um misto delas, enfim. Então isso não é mostrado na contagem total ou global de leucócitos. Essa contagem que eu te falo, ela é dada lá na contagem diferencial de leucócitos. Então, a primeira contagem total, ou melhor, a primeira contagem diferencial de leucócitos, ela é uma contagem que nós falamos que é a contagem absoluta. Então, se nós olharmos aqui, eu tenho todos os leucócitos, né? Então tem ali neut de neutrófilo, linf de linfócito, mono de monócitos, eosinófilo, baso de basófilo e IG, esse equipamento ele solta como granulócitos imaturos, né? Então, células mais imaturas eu teria que fazer a investigação lá na lâmina e confirmar o que está acontecendo com esse paciente. Se você olhar para a unidade aqui apresentada, é a mesma que nós vimos anteriormente, 10 elevado à terceira por microlitro. Então aqui eu vejo que neutrófilo segmentado eu tenho 6.130 leucócitos. 6.130 leucócitos são neutrófilos. 2.040 neutrófilos são linfócitos, 710 são monócitos e assim por diante. Então aqui eu estou falando literalmente o número de células. Então sempre que eu falar para você o número de células e estiver diferenciando o tipo celular, essa contagem é uma contagem diferencial absoluta. Número, a unidade vai ser 10 elevado à terceira por microlitro. Número de células, número do tipo de células por unidade de volume de sangue. Mas tem uma outra forma de apresentar isso, que é a contagem relativa. Ó, ficou faltando o azinho aqui, né? Ficou relativo. Contagem relativa, ela vai ter uma unidade em percentual. Então, olha que interessante como é que a gente pode fazer uma leitura e sedimentar esse conhecimento de maneira muito tranquila, muito fácil. Quando eu olho para os meus neutrófilos aqui, eu tenho 6.130 neutrófilos, dentro de uma população de 9.070. Isso significa que 67,6% das células das 9.070 são 6.130. Então, o 9.070 aqui em cima seria o meu 100%. E o meu 6.130 neutrófilos seria 67,6%. Se você parar para pensar, não é difícil entender que ao somar todas as células da minha contagem relativa, eu tenho um total de 100%. E se eu somar todas as minhas células da contagem diferencial absoluta, eu tenho um total de 9.070 células. Então, aqui eu consigo analisar se a contagem ela está dentro dos valores de referência, tanto para diferencial absoluta, número de células, como também para relativa. Eu posso ter alteração em uma área e não na outra, mas isso a gente deixa para um próximo momento. É bom sedimentar muito bem agora isso, né? Porque às vezes eu tenho situações que eu tenho uma variação muito grande lá da contagem total de leucócitos, o relativo fica dentro da referência, mas por conta do relativo ter ficado dentro da referência, mas em uma população de grande quantidade lá do WBC, eu tenho um aumento aqui embaixo da contagem absoluta. Então, nesse sentido, é muito bom entender
essas nuances, essas variações que eu tenho nessas contagens, né? Então, de novo, para sedimentar bem rapidinho, a primeira contagem é o WBC, é a contagem total ou global de leucócitos. Ela não diferencia nenhum tipo de leucócito. Ela só apresenta o número de células brancas por unidade de volume de sangue. Se acaso eu tiver valores abaixo da referência, eu vou me referir a um paciente com leucopenia. E se eu tiver valores aumentados de leucócitos, eu vou me referir a uma contagem aumentada, uma leucocitose. Quando eu analiso essa população em relação aos tipos celulares, aos tipos leucocitários ali presentes, eu faço uma contagem então diferencial, diferenciando os tipos de células que ali estão. Se eu passar para você a informação, olha, existem tantos linfócitos por microlitro de sangue, ou existem tantos basófilos por milímetro cúbico de sangue, eu estou falando para você de uma contagem diferencial absoluta. Por outro lado, se eu te falo que existem X% de monócitos, quer dizer que eu estou diferenciando a célula, estou te falando que é monócito, mas estou fazendo uma contagem, uma diferencial relativa. Agora, em relação ao 100%, X% são monócitos. Beleza? É bem tranquilo de pensar dessa forma, basta que a gente dê uma olhada aí e entenda o contexto. Para finalizar, quando eu somo todas as relativas, eu preciso obter 100%. Quando eu somo todas as absolutas, eu preciso chegar num valor igual ao WBC lá em cima. Né? Inclusive, essa é a continha que nós fazemos para estudar e entender o hemograma manual. Né? Então, literalmente, a gente monta uma regrinha de 3. É bem tranquilo, bem fácil de fazer isso. Quando eu olho para os leucócitos, efetivamente, eu tenho uma divisão que ela está até caindo em desuso, né? Que aí ela diferencia em agranulócitos e granulócitos. Agranulócitos seriam leucócitos que não apresentam grânulos no seu citoplasma. Via de regra que nós estamos falando de linfócito e monócito. Que fique bem claro, deixa eu fazer uma pausa aqui. Nós estamos falando aqui hoje, numa aula inicial, de células maduras, tá, pessoal? Então, obviamente, quando eu penso em quadros e distúrbios, por exemplo, como leucemias, infecções graves, principalmente bacterianas, né, a gente enxerga células imaturas, né? Então, células de caráter medular, que deveriam estar retidas lá no compartimento da medula óssea, e essas células começam a aparecer na circulação periférica. Tá? Isso a gente deixa para um segundo momento, é um conteúdo mais avançado. Aqui a gente está falando de um hemograma via de regra normal. Né? Vamos entender conceito primeiro. Então, nesse sentido, nós temos aí os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos, e por outro lado nós temos os granulócitos, né? São leucócitos que possuem grânulos no seu citoplasma. E esses grânulos estão intimamente ligados com a função desempenhada pelas células, né? Dentro desses grânulos, nós teremos enzimas que estão intimamente ligadas com o papel biológico desempenhado por esses leucócitos. Os granulócitos são eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Uma outra classificação que vem junto aqui, e ela serve bastante para diferenciar e classificar esses leucócitos, são os leucócitos mononucleares. Então eu estou falando do formato do núcleo, né? Então eu tenho ali basicamente um núcleo, um arranjo do núcleo, e por outro lado eu tenho aqui nos granulócitos os polimorfonucleares. Então literalmente são várias formas de núcleo. Então, essa é uma divisão que ela é um pouco mais, uma classificação que ela é mais utilizada. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Nós temos, por exemplo, o grande linfócito granular, aquela célula NK, aquela natural killer, é um linfócito que tem grânulo no seu citoplasma. Via de regra, até o monócito ele é relatado como tendo um aspecto granular no seu citoplasma. Então é por causa dessas situações que eu acabei de falar para vocês que aparece então essa classificação de mono ou polimorfonuclear, tá? Mas a gente tem um vasto material ainda que lida com relação aos leucócitos com a divisão de granulócito e agranulócito, então é muito bom saber essas duas classificações. Então aqui imagens, né, de vários neutrófilos.
Aqui os neutrófilos bastonetes, né? São células que vão formar os neutrófilos. Aqui os linfócitos, os monócitos, eosinófilos e basófilos. Então aqui a gente consegue observar que, embora as células elas tenham uma variação de aspecto por si só entre si, né? Não existe nenhuma célula aqui exatamente igual à outra dentro da mesma classificação, dentro da mesma identificação, porém o neutrófilo sempre tem cara de neutrófilo, o monócito sempre tem cara de monócito. Isso, deixa eu voltar aqui, em situações fisiológicas, porque quando eu tenho situações patológicas, como por exemplo infecções virais, os linfócitos eles vão mudar bastante a sua morfologia. E aqui, ó, dá uma olhada, essas duas últimas células que são linfócitos, ó, a gente consegue perceber aqui uma presença de grânulos no citoplasma, né? Então, reforçando a ideia que eu falei para vocês, que a identificação, a classificação de mononuclear e polimorfonuclear tende a ser a mais adequada. Pessoal, quero te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E se você conhece alguém que é da área da saúde e que você acredita que esse conteúdo possa somar na vida profissional dela, pegue esse link e encaminha lá para essa pessoa, que eu acho que vai fazer diferença. Conteúdo bom é conteúdo compartilhado. É isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau.